Pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos dar início à entrevista coletiva com o atacante Breno Lopes. Como a sala está cheia, a gente vai fazer, por enquanto, uma pergunta para cada repórter, tá? Muito obrigada. Boa tarde, Breno. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Vocês tiveram aí um período mais longo para descansar, do sentido emocional, mas para focar em treinamento. Como é que está a equipe nesse momento, pensando na partida do próximo final de semana e principalmente pensando enfim, tem que pensar no que aconteceu nas partidas que foram perdidas para mudar esse cenário. Boa tarde. Tem sido bom essa semana de treinamento, né? A gente teve uma pausa aí no final de semana, já que não teve jogo, então a gente está aproveitando o máximo esse dia de treino para a gente poder melhorar e ajustar aquilo que a gente tem, né? A gente sabe que temos um jogo decisivo já, pelo primeiro jogo da semifinal do Cearense, então estamos muito focados para isso. O trabalho tem sido bom, então a gente espera que a gente possa chegar bem preparado para esse primeiro jogo da semifinal. Boa tarde, Breno. Anderson Azevedo, do Futebolês. Dá para explicar para o torcedor o que é que tem acontecido nesse início de temporada, já que normalmente o time ele oscila dentro da temporada, mas no caso do Fortaleza isso aconteceu cedo. Apenas 9 jogos, é a primeira vez que o time perde 3 seguidas. Tem alguma explicação do que é que aconteceu? Se é concentração, o nível do adversário, o time não entra realmente com a cabeça focada na partida? O que é que acontece para que o Fortaleza tenha nesses 3 últimos jogos apresentado um futebol não tão legal? Boa tarde. Eu acho que a gente teve um começo de ano bom, né? A gente veio numa sequência de vitórias aí, mas acabou sendo interrompida, né? Infelizmente, nesses últimos 3 jogos, a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente está acostumado, aquele Fortaleza que todo mundo conhece, né? Então, a gente tem assumido responsabilidade, a gente sabe que estamos devendo uma performance melhor, estamos já trabalhando para isso, para a gente poder voltar o quanto antes da alegria para o nosso torcedor. Mas acho que é difícil falar, a gente sempre entra nos jogos focado para poder vencer, para poder fazer o melhor futebol, mas nesses últimos 3 jogos a gente não conseguiu. A gente teve uma queda de rendimento, mas essa pausa aí foi bom para a gente poder trabalhar, ajustar, como eu falei, tudo que a gente tem para melhorar, para a gente poder já nesse primeiro jogo da semifinal mudar essa chave, né, virar e poder voltar a dar alegria para o nosso torcedor. Boa tarde, Breno. Breno Muniz, da Jovem Pan News Fortaleza. São 3 jogos seguidos com o Ferroviário. A preparação muda para esses 3 jogos enfrentando o mesmo adversário? Como é que é essa preparação de vocês, pensando nesses 3 jogos, né, consecutivos contra o Ferroviário? Eu acho que você jogar 3 vezes contra o mesmo adversário tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, acredito que do mesmo jeito que a gente está estudando eles vão estudar também. E a partir de sábado, quando a gente se enfrentar, vai ficar mais fácil, né, de você saber os pontos fortes e os pontos fracos da equipe. A gente tem uma análise aqui que são baita profissionais que já estão entregando para a gente materiais do Ferroviário, então a gente está trabalhando forte, como eu falei, para poder chegar no sábado, fazer um grande primeiro jogo já, porque são 2 jogos, mas o primeiro é essencial, né, para a gente poder fazer um bom resultado, já para ir para o segundo tranquilo. Mas, como eu falei, a gente está trabalhando para poder, quanto antes, voltar ao nosso melhor nível, a nossa melhor performance para dar alegria ao nosso torcedor. Ô, Breno, tudo bem? Boa tarde, Eduardo Trovão, do Futebolês. Ainda sobre as 3 derrotas, agora trata-se de uma semifinal, né? Não é um jogo só, são 2 jogos, mas um primeiro jogo que não decide nada, mas pode encaminhar muita coisa. Como é que chega o Fortaleza para um jogo tão decisivo como esse, tendo perdido os últimos 3, assim? De que forma separar isso, né? Para não deixar isso atrapalhar vocês, assim? Porque não chega com a confiança lá em cima por ter vencido 3 jogos, é o contrário. Então, como é que chega logo numa decisão com 3 jogos de derrotas nas costas? Acho que a gente tem um grupo maduro, um professor que já está há alguns anos aqui, então sabe lidar com esses momentos adversos. Ano passado a gente viveu momentos assim na temporada de oscilação e a resposta foi muito boa, né? Sempre que a gente vinha de resultados ruins, no próximo jogo a gente conseguia reverter isso e fazer grandes vitórias. Então, a gente tem um grupo aqui de jogadores que já estão há bastante tempo, que sabe lidar com esse momento. Não é fácil, ninguém gosta de viver isso, mas são coisas que acontecem dentro do futebol, a gente não controla, mas a gente está focado somente no jogo de sábado Ferroviário, o que passou não volta mais. Então, agora, como eu falei, a gente vai mudar o quanto antes essa chavinha aí, para a gente poder vencer e
e continuar nos caminhos bons aí pela frente. Boa tarde, Breno Lopes. João Marcelo, da Rede Multi de Comunicação. Breno, a gente viu que o Fortaleza teve esse tempo de treinamento. Ao mesmo tempo, a gente vê também que Fortaleza é um dos times que jogou menos na temporada. O Ferroviário já vem numa sequência grande de jogos, né? Isso aí a gente sabe que tem uma vantagem, né? Como lidar e o que o Vojvoda passa para vocês em cima disso, sabendo que o Ferroviário está há 30 anos sem conquistar um título e vem com tudo para cima do Fortaleza. E como lidar com tudo isso? Como eu falei, a gente tem um grupo maduro, jogadores que já viveu muita coisa dentro do futebol, na sua carreira. Do mesmo jeito que eles têm fome, aqui também tem, porque a partir do momento que você veste a camisa do Fortaleza, você tem essa responsabilidade de conquistar títulos, de colocar o nível do clube lá em cima. Então, a mesma fome deles é nossa. A gente também quer vencer o Cearense, a gente quer vencer a Copa do Nordeste. Claro que o principal torneio agora para nós é o Cearense, né, que a final está mais próxima. Então, a gente está com cabeça boa, trabalhando forte. Vamos respeitar muito esse adversário, que, pelo que foi mostrado, é uma equipe organizada, que tem um bom treinador. Mas a gente também tem sede, tem fome e a gente quer muito chegar à final. Então, a gente quer chegar no sábado e fazer um grande jogo para, se Deus quiser, a gente conseguir ir para o próximo jogo já bem mais tranquilo. Boa tarde. Boa tarde, Breno. Kainan Marques, do Esporte do Povo. Queria entender um pouco da sua opinião sobre a transição Presidente Vargas, Castelão, Presidente Vargas. Acha que dá para manter um ritmo correto no Presidente Vargas, visando um início de Brasileirão constante? Cara, são coisas que a gente prefere deixar para a diretoria cuidar disso, né? Nós, jogadores, tem que estar focados somente dentro de campo, né? Em fazer o nosso trabalho. Eu gosto de jogar no PV, acho o gramado bom para poder ter um bom futebol. Mas a nossa casa, a gente sabe que é o Castelão, onde o torcedor também do Fortaleza prefere. Então, acho que isso a diretoria sabe cuidar bem. Boa tarde, Breno. Paulo Matheus, do Expresso Tricolor. Breno, sequência de 3 jogos contra o Ferroviário, acho que não tem muito como não fugir desse assunto. Tem Campeonato Cearense, jogo de ida da semifinal. Na quarta-feira que vem, o jogo pela Copa do Nordeste. E aí eu queria saber de você como que o elenco está encarando esse começo do mês de março, que quando terminar o mês já tem Brasileirão. São momentos decisivos na temporada, mesmo que ela ainda esteja no início, tanto pelo Campeonato Cearense, como pela Copa do Nordeste, onde o Fortaleza ainda busca a classificação para a próxima fase, para quem sabe chegar um pouco mais tranquilo para o começo do Brasileirão. Acho que a gente está saindo agora da pré-temporada, né? A gente teve um mês de janeiro onde a gente teve que voltar ao nosso melhor nível físico, né? Então, esse mês, ele é basicamente uma pré-temporada, então a gente quer chegar no mês de março, onde que vai ser os jogos decisivos no melhor nível. Então, a gente está usando esses jogos também para a gente poder fazer testes, o próprio Vojvoda testando formações, testando jogadores, porque a gente sabe que quando chegar no mês de março a gente não pode ter erro, né? A gente tem que minimizar o erro, porque são as fases decisivas, onde vai começar o Brasileiro, as finais do Cearense. Então, a gente está trabalhando forte para a gente, quando chegar nesse nível aí de março, a gente está no nosso melhor para a gente poder entregar bons resultados. Boa tarde, Breno. Ingrid Machado, canal da Guigui. O torcedor tem tido muita expectativa no time, né? E principalmente no Clássico Rei. E essa expectativa foi um pouco frustrada, né? O Fortaleza teve dificuldades até de finalizações, rendeu um pouco abaixo. E fora isso, passou algumas sensações de postura, talvez concentração, entrega, que não foi compatível ao nível de importância do jogo. Eu queria que você falasse como que o elenco pode responder a esse incômodo do torcedor, uma vez que até vaias aconteceram no último jogo. Como o elenco, o grupo, enxerga tudo isso? Acho que como natural, no futebol é assim, quando se não tem resultado, é normal que existe cobrança, o torcedor ele está no seu direito. Os últimos anos têm sido muito bom para a gente, então a gente colocou o nível que o torcedor ele espera aquilo para cima, né? Então, quando a gente não consegue desempenhar aquilo que ele está esperando, é normal que ele vai ficar chateado, ele tem todo o direito. Até no jogo do Vitória, mesmo a gente perdendo o jogo, ele esteve do nosso lado. E no final do jogo, quando você perde o jogo, é normal que vai ter vaias, vai ter cobrança, isso faz parte do futebol. Nós, jogadores aqui, o que temos que fazer é assumir a responsabilidade, juntamente com todos do staff, e procurar achar uma saída que é voltar a vencer, né? Então, não tem outro caminho, a gente está focado para isso, para poder chegar no sábado já e entregar a vitória, que a gente está aqui para isso, né? Para poder entregar resultado, para entregar títulos para o clube. Então, o torcedor está no seu direito agora, mas a gente pede que eles também estejam do nosso lado, como ele sempre esteve
Desde já convoco eles, sei que vai ser difícil o sábado de carnaval, mas que eles possam comparecer no PV e nos ajudar ali. Quando eles estão do nosso lado, fica mais fácil. Então, é isso que a gente espera deles. E do nosso lado aqui, a gente está trabalhando muito para poder voltar aos caminhos das vitórias. Breno, na última semana, o gramado, né, questão sintético e natural, foi pauta no Brasil inteiro. Eu queria saber a tua opinião, né, sobre essa questão. Gramado sintético ou natural para você? Qual é o melhor? Cara, é um assunto polêmico, né, que está se tornando aí dentro do Brasil. Eu fiquei 3 anos no Palmeiras jogando no sintético, mas eu prefiro o natural. Acho que a saúde do jogador natural é o mais normal para o futebol, né, cara? Mas são coisas que tem pessoas competentes aí que podem nos ajudar, mas a opinião do Breno é que eu prefiro o gramado natural. Breno, você citou sobre assumir a responsabilidade, os jogadores assumirem. No último jogo, o Vojvoda falou sobre ele ser o responsável e também citou os jogadores, coisa que não é muito comum que ele fale. Como é que tem sido esse diálogo direto com o treinador em relação a vocês todos compartilharem dessa responsabilidade das derrotas, encarando isso de forma racional para chegar no próximo jogo e conseguir a primeira vitória na semifinal do Cearense? A comissão técnica, eles passam tudo o que eles podem para a gente, né, em materiais, estudando o adversário, mas a gente sabe que quem joga são os jogadores, né, então é claro que ele vai nos blindar nesse momento, ele vai falar que a responsabilidade é dele, mas nós jogadores também sabemos que precisamos entregar mais, não está faltando entrega, não está faltando vontade, mas as vitórias não estão acontecendo, né? Então, quando as vitórias não estão acontecendo, a gente tem que olhar para dentro de nós, todo mundo que está aqui pode dar algo a mais, né? A gente tem jogadores experientes e o último ano foi um ano muito bom pra gente. Como eu falei, o torcedor, ele vai cobrar da gente aquilo que ele viu, né? Um clube que sempre foi organizado, o Fortaleza sempre marcou muito forte, correu no contra-ataque. Então, acho que a gente voltar à nossa essência. A gente tem conversado muito entre nós também, jogadores. Então, a gente espera que no próximo jogo já a gente possa estar numa tarde inspirada e poder voltar a vencer. Breno, para você como atleta, Fortaleza entrou em campo na quarta-feira da semana passada. O Ferroviário fez 2 jogos e ontem foi eliminado da Copa do Brasil. É melhor para o jogador vir nessa sequência como vem vindo o Ferroviário ou ter esses 10 dias que vocês tiveram para descansar, sentar a poeira, relaxar e ver o que é que está errado para tentar corrigir? Cara, eu acho que o jogador ele melhora com o ritmo de jogo, né? A gente sabe que os treinamentos eles são importantes, né? Principalmente nesse período que tem a pausa para você ter tempo para trabalhar aquilo que precisa, mas é com o ritmo de jogo, é um jogo atrás do outro que o jogador melhora fisicamente, tecnicamente. Então, eles têm essa pequena vantagem, sim, de estar jogando jogos seguidos. A gente teve essa parada, mas isso não é muleta, não é desculpa. A gente, como eu falei, temos que trabalhar, chegar sábado e buscar vencer, que a gente está aqui para isso e o Fortaleza ele precisa voltar o quanto antes às vitórias. Breno, apesar do golaço contra o Vitória, o Lucero vive uma fase menos goleadora nesta temporada. Claro que é só o começo, comparado ao ano passado. Existe um debate bem bacana na torcida de que talvez falte com que parte do grupo titular municie mais os centroavantes, ou o Lucero, ou o Kaiser, ou quem jogar ali na posição de 9. Você e o Moisés, o Marinho, o Pikachu, têm alternado bastante no time titular. Como que vocês podem fazer, na sua visão, e talvez tenham até tentando corrigir isso nos treinamentos com o Vojvoda, para municiar ainda mais, seja Lucero ou seja Kaiser, para que eles possam voltar a marcar mais gols, consequentemente, o Fortaleza voltar a vencer? Cara, eu acho que é difícil você individualizar um jogador, né? O Lucero, ele pode não estar no seu melhor nível, mas é um cara que ajuda muito taticamente, é um cara que colabora muito, ajudando a gente também defensivo. Então, eu acho que se ele não está fazendo gol é porque muitas coisas precisa melhorar também, não é só ele, é todo o meio de campo, é todo defensivamente. Então, é coisa que a gente está ajustando no dia a dia. O Vojvoda tem conversado e trabalhado muito com a gente isso, e tenho certeza que quanto antes ele, o Kais e os jogadores que jogam na frente vão voltar a marcar gols, né? A gente espera que o torcedor possa estar do lado deles também nesse momento, porque tem nos ajudado de outra maneira. Então, como eu falei, a gente precisa melhorar como um todo, para aí sim as coisas fluir para todo mundo individualmente também. Finalizamos a entrevista coletiva com o atacante Breno Lopes. Breno, muito obrigada. Também muito obrigada pela presença de vocês, pessoal. Boa tarde.